trabalhador que arrancasse, ela jogasse fora, porque não havia motivo para ela ocupar o terreno inutilmente. Essa é uma palavra que tem que gerar no nosso coração muito temor. Eu quero fazer uma nota sobre esse ponto aqui, porque eu me lembrei da outra palavra que ele citou, a dos talentos. Nós já falamos sobre isso na igreja, né? Às vezes, alguns de nós somos enredados pelos pensamentos de que é suficiente crermos nesse Evangelho. Fomos tirados das trevas para a luz, fomos tirados da morte para a vida. Isso é suficiente. Agora estamos no caminho que pode nos conduzir a estar com Deus naquele dia. E eu lembrava a igreja que naquele dia, quando o Senhor apartar os seus do mundo, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, ele vai deixar de fora uns, e eles vão bater na porta do Senhor e dizer: Senhor, Senhor, por que nos deixaste de fora? Nós profetizamos em teu nome, curamos enfermos, fizemos muitas maravilhas, expulsamos demônios. Jesus disse a ele: não vos conheço. Outros dirão: Senhor, tu ensinavas nas nossas ruas e nós comíamos e bebíamos na tua presença, tínhamos comunhão contigo. Nos lembramos, né, que quantos de nós ceiam com a igreja, está o que? Diante do Senhor, comendo e bebendo, né? Estamos aqui ouvindo a palavra, o Senhor está ensinando nas nossas ruas. E além disso, tem alguns que vão além e expulsam demônios e curam enfermos, operam muitas maravilhas, e vai ouvir do Senhor naquele dia: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Se esses que praticam tudo isso estão correndo perigo de ficar de fora, se no coração abrigar a iniquidade, mas tem esses também que pegou o talento e enterrou. Porque tem alguns que dizem: é suficiente eu crer, ter a fé, guardar e pronto. Reino de Deus é um exercício de Deus na nossa vida, de nos tirar das trevas para a luz. Depende dele, não depende de nós, mas depende de nós, né? A escolha, a decisão, o arrependimento. Mas ele gera em nós tudo isso também. Mas também o reino de Deus é negócio, um negócio maior que todos. E todo negócio precisa de fruto e de produtividade. Aquele que não produz fica de fora. A palavra dos 10 talentos diz que aquele que recebeu 5 talentos multiplicou mais 5, o que recebeu 2 multiplicou mais 2, e o que recebeu 1 guardou, escondeu e não multiplicou nenhum. E o Senhor que deu os talentos julgou aquele servo, e o juízo sobre ele foi forte, foi fatídico. Ele disse: pela tua boca te julgarei. Tu sabias que eu sou um homem duro, que colho onde não semeei, que ajunto onde não espalhei? Devias ter pegado o meu talento que eu te dei, colocado pelo menos no banco para gerar juros. Mas como você não fez nada disso, me dá aí teu talento. Toma aqui para aquele que tem 10 talentos. Pega esse servo inútil, como disse essa autor aqui, lança nas trevas exteriores. Mas aquele homem não recebeu a sentença daqueles outros. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ficaram de fora. Este homem não recebeu essa sentença de praticar a iniquidade. Ele não estava praticando a iniquidade. Então, aqui no reino de Deus, não é somente ter um coração encoberto nas trevas, pecando e tendo uma vida aparente de santidade, às vezes fazendo a obra, mas tendo uma vida afastada de Deus, que vai ficar de fora. Também aqueles que negligenciaram aquilo que recebeu de Deus, não reproduzem o seu talento, nem frutificando, seja por vidas reproduzidas pelo Evangelho, seja por vidas edificadas na igreja, seja por pessoas restauradas pela sua intervenção, pelo seu testemunho, pela sua edificação, pela sua palavra. Fruto que rende para o reino de Deus, glória para Deus. Esses que nada produziram, estão sentadinhos ali, achando que, por conta dos pastores, dos cooperadores, dos discipuladores, ou daqueles
discípulos mais dados, que está resolvendo a situação do negócio de Deus, e que eu não preciso fazer nada. Cuidado, porque essa palavra é para você. Essa palavra que veio para nós de ânimo, para não sermos zero. Vamos colocar isso em todas as dimensões de frutificação, fora e dentro da igreja. Então, aqueles que não estão produzindo nem fora nem dentro, palavra dos talentos. Se você recebeu de Deus a salvação eterna e guardou esse talento debaixo do colchão, ou enterrou, e vai devolver ao teu Senhor, você já conhece a sentença. Inútil, trevas exteriores. Cuidado. A nossa salvação não é para ficar escondida em nós. De alguma forma ela tem que produzir fruto, porque o nosso Senhor exige isso de nós. Ele vai cobrar e a gente vai ter que prestar conta disso. Amém. Qualquer um dos irmãos vê a promessa. Queria contar um testemunho para os irmãos e uma palavra que o Senhor falou no meu coração nesse sentido. A semana passada eu tinha ido para o encontro na praça para proclamarmos lá o Evangelho, e confesso para os irmãos que fui mais pelo dever de consciência do que o prazer de consciência. Mas quando eu estava pregando para um rapaz, esse rapaz começou a chorar. Ele tinha se afastado dos caminhos do Senhor. Ele chorava porque ele não conseguia voltar. Ele disse que tinha tentado 1, 2, 3 vezes, mas ele não conseguia romper com aquilo que prendia ele nas trevas. E enquanto ele estava ali chorando, eu estava orando assim ao Senhor, e Deus falou ao meu coração: quanto mais você negar a si mesmo, mais difícil ou impossível ficará de você me negar. O exercício do negar a si mesmo nos leva a um caminho seguro para não negarmos o Senhor em momentos muito mais difíceis na nossa vida. E eu queria ler um texto para vocês que está em... Esse é o testemunho, essa é a palavra que eu queria dar para vocês. Está em Hebreus 11, 14 e o versículo 16. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. Versículo 16. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Irmãos, aqui não é nossa morada, aqui não é nossa pátria. Nós estamos em um terreno inimigo. Deus não tem prazer aqui. A única alegria que Deus tem é a sua igreja nesse mundo. Nós somos aqueles inimigos, melhor, aqueles que pularam, sabe, na guerra, quando o pessoal invade um terreno, um território e pulam de paraquedas. Jesus disse: o Pai me confiou um reino e eu estou confiando esse reino a vocês. Nós estamos aqui para estender esse reino no coração das pessoas, o reino de Deus, que um dia foi alcançado em nosso coração. E o Pai conta conosco. Aqui não é o lugar
que nós devemos nos acostumar, nos moldar a Ele. A nossa pátria está lá no céu, a nossa morada é lá, a cidade que o Senhor está edificando é lá. Jesus disse que aqui é o lugar de aflição, porque aqui é onde reina o império das trevas. Jesus disse: enquanto eu estava no mundo, eu sou a luz do mundo, mas agora, ele disse, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Nós somos a expressão de Deus nessa terra. Nós somos a mão do Senhor estendida de misericórdia sobre essa terra, sobre as pessoas. E Deus conta conosco. É importante termos o nosso coração tomado pelo desejo de ver o reino do Senhor se expandindo e não gostarmos desse lugar. Não nos pertence essa terra. O Senhor tem preparado algo maior para nós. Que sigamos olhando para esse Jesus, como o Diniz mencionou, como modelo, e nos dediquemos de coração como ele se dedicou à obra do Pai. E isso começou devagarinho, colocando um texto atrás de texto, metendo uma roda no juízo da gente, botando pressão. Alguém poderia ler aí em voz alta, quem estiver, 1 Coríntios 9:16? Deixa o profeta pegar sua pulmão, rapaz. Porém, quando prego o Evangelho, não vejo como me orgulhar, pois a mim é imposta a obrigação de proclamar. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Você entendeu isso? Porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar. Porque sobre mim pesa o dever de anunciar o Evangelho. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Na palavra que Dan trouxe aqui, enfatizando aspectos que Diniz já tinha trazido, ele falou da severidade de Jesus. Alguns de vocês já pararam para imaginar um Jesus assim, duro, severo, cobrando 1 milímetro do que ele deu? Nós costumamos pensar em Jesus, aquela figura amorosa, misericordiosa, que está sangrando na cruz e dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mas esse Senhor, quando voltar, ele vai cobrar o que ele deu. Há um engano diabólico no meio da igreja que leva os filhos de Deus a pensarem que porque fui um dia salvo, bem-estar. Agora vou desfrutar disso, esperar o dia que Jesus vem me buscar. Uma vez, tem que falar da frente. Quando nós éramos jovens da Igreja Renovada, nós cantávamos assim: essa terra vai pegar fogo, aonde é que tu vais morar? Me parece uma loucura tão grande que as pessoas, filhas de Deus, que um reino de sacerdotes, invista seu tempo, sua inteligência, seus talentos, seus recursos para ficar rico, para ganhar dinheiro e para desfrutar desse dinheiro numa terra que vai acabar. Eu fico com a impressão que as pessoas não pensam que o nosso lugar não é aqui, que aqui é de passagem mesmo e que vai acabar mesmo, que trabalhemos, que prosperemos, mas não ponhamos nisso no nosso coração. Chega a ser loucura
pensar e viver assim? Se eu não posso transformar todos os dons naturais que Deus me deu, e os dons espirituais, os recursos que Deus me dá, se eu não posso transformar isto em glória para Deus, em investimento eterno no reino de Deus, nossa vida é tola. Porque vai acabar. Irmãos, Jesus nos vai cobrar. Alguns de vocês nunca, nenhuma vez se sentiu ameaçado com aquela figueira que não produzia fruto? Eu fico imaginando muitas vezes Jesus dizendo ao pai: Pai, aguenta mais um pouquinho, me dá mais um ano para eu trabalhar com fulano, e vou escavar ao redor, vou botar adubo, quem sabe ele frutifica. Às vezes nós não paramos para pensar no investimento que Jesus fez. Quase temos que foi obrigação de Deus vir nos redimir de nossa condenação e ter perdido tudo o que ele perdeu. Não é assim. Isso é expressão do amor de Deus, mas Deus quer retorno disso, sim. Deus quer retorno em expressões práticas de amor por Ele. Eu queria que vocês se fizessem algumas perguntas. Tomando como base aqui o que Rubens falou, achei muito interessante o testemunho dele, que ele foi para a praça pregar na base do dever de dispenseiro. 1 Coríntios 9,16. Pesa o dever. Não é porque estou com vontade, não é porque estou assim cheio do Espírito Santo, não é porque estou fervoroso, não, pesa o dever. Alguém aqui já foi trabalhar sem vontade de trabalhar? Por que é que você vai trabalhar sem estar com vontade de trabalhar? Lhe pesa o dever. E por que você não prega o Evangelho quando está sem vontade de pregar o Evangelho? Sabe por quê? Você não acha que é seu dever, não? Você acha que está fazendo um grande favor a Deus pregando o Evangelho. Se você, quando está sem vontade, não vai trabalhar, você é demitido. Pois se você não trabalha para Deus, você corre o risco de ser demitido desse reino. Porque você está posto para isso. Tudo aquilo que Deus nos deu foi para isso. Deus não nos colocou aqui para nos afadigarmos por essa vida e para essa vida, mas para a vida eterna. Então eu quero que você faça algumas perguntas. Primeiro, por que é que eu não prego o Evangelho? Hoje à noite, vocês vão ter um tempo comigo aqui, vai ter um encontro, vocês vão brincar, vão rir. Mas quando for deitar, separar 5 minutos e se pergunte com toda a seriedade: por que é que eu não prego o Evangelho? O que me impede de pregar o Evangelho? E tem que responder essa pergunta diante de Deus. Segunda pergunta você deve fazer: qual foi a última vez que eu preguei o Evangelho? Só que assim, para você pregar o Evangelho, alguém tem que sentar e querer ouvir. Você não pode pregar o Evangelho, todo o Evangelho, para quem não quer ouvir. Mas é importante você pensar: qual foi a última vez que eu consegui que alguém me cedesse os ouvidos e ouvisse o Evangelho? E se faça a terceira pergunta: qual foi a última vez que eu dei um gancho? Porque para você pregar o Evangelho, a pessoa tem que querer ouvir. Mas para você dar um gancho, não precisa não. Você sabe o que é gancho, né? Alguém aqui não sabe o que é gancho? Hã? Todo mundo sabe, né? Pois é. Para você dar um gancho, precisa de quê? Para você pregar o Evangelho mesmo, sentar e pregar tudo, alguém tem que querer ouvir. Mas para você dar um gancho, precisa de quê mesmo? Abrir a boca. Não tem nenhum empecilho você dar um gancho, a não ser
você queria ter pouco. Aquelas pessoas que são vendedoras natas, pregam o evangelho com facilidade, dá gancho à vontade, como quem está vendendo qualquer coisa. Isso é um bom natural, mas que use. Mas tem aquelas pessoas que, como eu, não gostam de puxar conversa não, conversa porque as pessoas puxam conversa comigo. Mas eu posso viajar com alguém 10 horas do meu lado, eu não sinto necessidade de nem dar bom dia. Eu vou ali viajar tranquilo. Por que é que muitas vezes eu aponto as pessoas? Porque pesa um dever. Que não pode depender do que eu estou sentindo, não pode depender do meu estado de ânimo. Quando eu disse aqui que de início botando uma alavanca, botando um texto atrás do outro, vai apertando, né? Botando. Se no final está com consciência inchada. Porque são textos que nos chamam a atenção para isso. Nos pesam o dever. Fomos chamados, fomos convocados para isso. E por último, eu queria que vocês pensassem assim, sobretudo a turma de Gandu, de Piauí, que está mais representada aqui, né? Eu não vi outras cidades foram representadas, mas pense assim, por que é que até o final deste ano nós não podemos dobrar de número de discípulos? Qual o principal motivo de crescermos tão pouco? Nós não pregamos o evangelho. Eu não vou fazer outra pregação não, tá? Já estou terminando. Eu me lembro, quando eu cheguei em Salvador, para reunir com esses irmãos, eu estava vindo de um contexto batista, eu estranhei muito porque eles não tinham culto evangelístico. Nunca reuni o povo para pregar o evangelho. Todas as vezes que a igreja se reunia, era para edificação, para uma palavra, para a igreja. Eu me perguntava, como é que esse povo cresce? Se não tem reunião evangelística, se ninguém traz os visitantes convidados para ouvir o evangelho, eu me acostumei a ver na Assembleia de Deus, na Igreja Batista. Depois eu descobri, não sei se foi Diniz ou Rubinho, ou o Tanto, um dos três falou aqui, sim, no ponto de ônibus, dentro do ônibus, no táxi, no Uber, comprando pão, comprando picolé, comprando geladinho, na farmácia, na clínica. Tudo que é ambiente, você pode pregar o evangelho. É a coisa simples que você pode falar. Porque, irmãos, o gancho é aquela tentativa de puxar a conversa, de ver o que está na cabeça do coração da pessoa. Rubens não podia adivinhar que aquele rapaz era alguém afastado do evangelho. E não teria devido a essa situação de ver algum homem desesperado, chorando, porque ele não consegue voltar ao reino de Deus, se não tivesse apontado, dado um gancho. Quantas experiências, vários de vocês poderiam contar assim? De ter abordado alguém que você achava que nem tinha cara de terra boa, tinha cara de beira de caminho, cara de espinho, cara de pedra, de pedregulho, terreno ruim. A semente caiu e floresceu. Então, assim, estabeleçam alvos de pregação. Se exijam pregar o evangelho. Eu gosto de contar que, quando conheci Gina, eu me impressionava porque ela não perdia uma oportunidade. Tempo que a gente andava de ônibus, eu não me lembro de uma única vez que ela sentou ao lado de uma mulher no buzu e ela não deu um gancho. Eu já vi cenas hilárias. Ela sentou ao lado da mulher, não sabia o que falar e dá uma cotovelada assim, foi? A mulher olha para ela e disse, tem essa maluca dando cotovelada aqui. Ela se forçou um constrangimento para ter o que falar. Se não sei o que falar, vou ficar essa mulher. Você olhou para mim, tá bom, mas Deus tem um plano para a sua vida. Né? Falar qualquer coisa. Volta a Deus na conversa. Nos pesa o dever dos terceiros. Olhem para as pessoas com quem você se relaciona. Na vizinhança, na parentela, no trabalho, na escola.
E pensa assim, qual será o destino eterno dessas pessoas que eu conheço? O que Deus vai cobrar de mim sobre essas pessoas que eu conheço? E para que eu não anuncio o Evangelho? Porque, irmão, o Senhor vai cobrar. Ezequiel 3, Ezequiel 18, Deus adverte com muita seriedade. Se eu disser ao ímpio, você vai morrer. E tu, que é atalaia, não advertires o perverso, ele vai morrer na sua perversidade. Mas o seu sangue eu vou cobrar de você. Irmãos, eu não tenho a menor ideia de que negócio é esse de cobrar o sangue de alguém da minha mão. Mas não é coisa boa, não. Isso está dizendo que aqueles que passam por nós seremos cobrados. Por que não lhes anunciamos? Uma das coisas que mais nos impede de anunciar o reino de Deus são nossos próprios problemas. Irmãos, crente tem problema. Tem um evangelho infeliz aí que prega, para de sofrer, que é uma coisa do cão. Isso não é Deus, não, é do inferno. Não tem como parar de sofrer na terra. Acho que Diniz falou aqui, nós estamos aqui para padecer, eu falei, não. Misturou tudo aqui, né? Aqui é tempo de aflição, não é tempo de desfrutar, não. E você quer parar de ter problema. Me permita assim, tem que ser besta, você vai ter problema até morrer. Não tem como você não ter problema. Só que muitas vezes, por causa de nossos problemas, nós não temos ânimo para pregar o Evangelho. Por causa do nosso estado emocional. Jesus, quando pregou para a mulher samaritana, ele estava exaurido. Está lá escrito. Essa palavra exaurido, se for pegar uma figura hoje, é como um pneu murcho. Jesus estava zerado de ânimo, mas pregou o Evangelho assim mesmo, deu um gancho. Deu um gancho. Se a mulher estava de beber, puxou a conversa. E naquela conversa ele foi conduzindo até dizer, eu sou o Messias. Eu quero que vocês se animem. Essa pressão que diz botou, não foi só na sua consciência não, botou na minha também. Nos animemos uns aos outros a não desperdiçarmos oportunidades. Você é empregado, você é patrão, você é colega de trabalho, anuncia para o patrão, para o empregado, para o colega. Fala de Deus. Ore por aquelas pessoas que estão ao seu entorno. Ore por aquelas pessoas com quem você convive. Se exija ser sal e luz para elas. Se exija ser intercessor delas. Se exija ser proclamador do reino de Deus para elas. Deixa Deus ir fazendo a diferença no seu ambiente, por teu intermédio e por tua vida. Nós podemos multiplicar o número de discípulos. Daqui até domingo a gente vai pensando e colocando outras coisas nessa bendita pressão que Diniz começou a botar em nosso juízo hoje. O Espírito Santo vai aumentar isso. Aumentar a pressão interna, aumentar os recursos, aumentar a graça, aumentar o consolo, aumentar a fé, aumentar a esperança, aumentar a confiança. Mas Deus fará, seu reino prosperar por nosso intermédio. Graças a Deus.